Oi, pessoal! Tudo bem, gente? Boa noite. Tô aqui de novo. Hoje, excepcionalmente, 2 vezes no dia. Que coisa! Gente, vocês pediram muito. Recebi muitos pedidos pra gente conversar um pouco sobre essa série que tá arrasando, né? Uma Nova Mulher. Já vou avisar aqui, hein, gente? Pelo amor, pra depois ninguém reclamar. Eu vou falar da série inteira, hein? Então, se prepara que tem spoiler, tá? Vamos lá, vamos esperar o povo chegar. Que hoje a gente vai trocar ideias. Vamos falar um pouco sobre os personagens, perfil psicológico deles, a postura do Zaman, do Constelador. Ele não chama a terapia que ele faz ali no grupo, naquele lugar maravilhoso, que eu queria ter um cantinho desse para fazer constelação. Ele não chama de constelação sistêmica, ele dá outro nome. Vamos esperar o pessoal chegar. E assim, gente, convida os amigos aí, por favor. Manda lá no aviãozinho, chama o amigo do amigo, avisa que a gente tá falando da série. Muita gente tá tendo curiosidade para entender, porque constelação a gente não consegue colocar em palavras, né? Muitas pessoas entram em contato comigo e não conhecem o trabalho e falam assim: ah, mas como funciona? Como é? Gente, esse é o maior desafio, né, de um constelador, é conseguir colocar em palavras a vivência de uma constelação, né? Eu resolvi até fazer uma live, eu fiz uma live e deixei aqui gravada lá no feed, deixei até nas primeiras publicações fixadas ali, que o que é a constelação? Eu explico de uma forma didática, mostrando os bonecos, mostrando, falando coisas, frases sistêmicas para que as pessoas entendam. Mas essa série, ela fez um trabalho brilhante, né? Realmente, assim, eu fui assistir depois que vocês me perguntaram sobre a série. Eu nem sabia da série, não tava nem sabendo. E eu maratonei, assim, maratonei mais ou menos, né? Eu assisti em 4 dias, porque eu não dava conta de ver tudo. Eu queria ver, mas eu tinha que dormir. Mas uma série incrível, me deixou muito orgulhosa, realmente, porque naturalmente, né, cinema, TV, eles trazem uma carga emocional excessiva, um certo exagero, né, em determinadas coisas, e ali eles foram na medida. E realmente eles foram espetaculares, brilhantes, tá? Ficou muito, muito, muito bom. Desculpa, gente, tô recebendo mensagem aqui, eu vou desligar já o WhatsApp. Deixa eu só desligar aqui no notebook. A gente para de ficar ouvindo barulhinho. Aí eu consigo me concentrar. E tá aberto a perguntas, tá, gente? Aberto a perguntas, vamos falar. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer, gente, ele não chama aquele trabalho que ele mostra ali de constelação familiar. Ele dá o nome de expansão da origem familiar, né? Na verdade, a constelação surge na Alemanha, né? Voltamos. Me perdi. Bom, sim, lembrei. Aqui chamamos de constelação familiar sistêmica. Sistêmica porque somos sistemas, somos parte de um sistema, né? De diversos sistemas, né? Mas somos partes de sistemas. E também pela visão da filosofia sistêmica, né? Que não olha apenas o indivíduo, ela olha o além, né? Ela tem o panorama, né? É como se o trabalho de constelação familiar é como se você tivesse perdido no meio de uma floresta e todos os lados são iguais, você não sabe para onde ir, você sobe na árvore mais alta. E quando você chegar lá no topo, você consegue enxergar outro lugar,
Você consegue perceber aonde você está e você consegue saber para onde você deve ir. Então, esse é o trabalho da constelação. Constelação porque brilhamos, somos luz, né? Somos estrela, né, gente? E uma família forma uma constelação de estrelas, tá? Então, esse é o significado da constelação família sistêmica, né? Familiar sistêmica. Mas vamos lá, falar sobre o Zaman, que é o constelador, o terapeuta. Eu olhei algumas coisas na internet, muitas resenhas sobre a série colocam ele como guru. E é um erro, porque nem ele mesmo se intitula dessa forma, né? Ele nem se intitula, ele não fala que ele não é nada. Ele não se chama de terapeuta, nem de guru, nem de nada, né? E é exatamente isso, né? Porque constelação familiar não é magia, né? E ele se coloca nessa posição realmente de ser humano, que também tem suas questões familiares, né? Como mostra ali nos últimos episódios, que ele tem um filho que ele não vê, e que não fica bem entendido, bem explicado. Mas ele tem uma questão com um filho. Então, sim, não é porque somos consteladores, não é porque somos facilitadores da constelação sistêmica que nós não temos nossos problemas, não temos as nossas questões, nós temos, né? Nós temos. E a postura dele é muito, muito, muito boa. É exatamente dessa forma que se conduz o trabalho, né? É assim mesmo. Muita gente falou assim, é assim que funciona a constelação presencial? É assim que funciona. Sentamos em círculo, o constelado fica ao lado do constelador e joga-se o tema, né? O constelado diz qual é o tema que ele quer olhar e a constelação se inicia exatamente naquele formato, tá? O que eu achei muito, muito maravilhoso e interessante é que eles trabalham muito, né? Ele chama as pessoas para participar, os representantes, sem que os representantes e nem o constelado saiba quem é aquela figura, né? Ele simplesmente pede para que ele entre no campo, ele fala, entre, dê um passo à frente, entre no campo e se posicione, né? E isso tem muito a ver com o último estágio do trabalho do Bert Hellinger, que é o movimento da alma, né? Que é exatamente você deixar que o campo, que o sistema familiar, ele se diga, ele se pronuncie. Sem que você precise trazer o pai, trazer a mãe, trazer o avô, a avó, o filho. Você não nomeia, você simplesmente traz pessoas para o campo e deixa que as coisas acontecem. O papel do constelador é simplesmente de um tradutor. É como se nós fôssemos os tradutores daquilo que está se abrindo, né? Nós traduzimos, nós conseguimos perceber a dinâmica, o que está acontecendo sistemicamente ali naquela questão e traduzimos. Como fazemos? Nem a gente sabe como, tá? Nós usamos muito da nossa intuição. Nós nos conectamos, enquanto consteladores, à alma familiar daquele constelado e deixamos que ele fale conosco, que essa alma familiar fale conosco, né, com o constelador. E nós conseguimos, a partir do momento em que nós nos colocamos no nosso centro vazio, que é não julgar, né, não interpretar, simplesmente sentir e perceber o que está acontecendo ali e traduzir em palavras, né? As frases que Zaman diz não são propriamente as frases sistêmicas, mas são muito parecidas com as frases sistêmicas, né? Diversas frases ele fala exatamente como nós falamos, né? Ele fala muito o sinto muito, que é algo que nós falamos bastante na constelação, o obrigado. E uma coisa magnífica que eu fiquei esperando ansiosamente foi quando questionam a Zaman o perdão, né? A Ada, né, a médica cética que não acredita nisso, questiona, ele fala, então eu tenho que perdoar? É isso?
Meus antepassados fizeram coisas erradas e eu tenho que perdoar. E aí eu fiquei ali e falei, ai não me decepciona, né? Porque constelação não é um trabalho de perdão, né? Perdoar te faz maior do que o outro, né? Quando você fala assim, se coloque nessa situação, eu tenho que ser perdoado por aquela pessoa. Você está se sentindo menor ou maior do que a pessoa? E quando você diz, eu não perdoo, eu não vou dar o meu perdão, você está se sentindo maior ou menor do que essa pessoa, né? Então, nós não falamos que é um trabalho de perdão, não é? É um trabalho de aceitação, né? O aceitar é o não julgar, e onde há amor, não há julgamento. Eu falo isso muito, muito. Onde há amor, não há julgamento, né? Isso fica muito claro, e ele foi brilhante quando ele explica que realmente não é um trabalho de perdão, e sim um trabalho de aceitação, de enxergar, colocar luz. Oi, Lu, tudo bem, querida? É um trabalho de aceitar, de olhar o passado, de olhar as marcas que os nossos ancestrais tiveram e que marcaram a alma familiar, e que nós estamos simplesmente, por lealdade à alma familiar, reproduzindo nos ciclos viciosos, né? No padrão repetitivo, tá? Então, assim, me apaixonei pelo Zaman e pelo cantinho dele. Queria eu, viu? Tem um lugar, assim, maravilhoso para constelar. Gente, a Leila é muito espontânea, a Leila é verdadeira, né? A Leila é o que ela aceita quem ela é e tudo bem, ela não tem julgamento. Ela é uma pessoa completamente livre de julgamento. Ela é a emoção, ela é o amor, né? Ela mostra realmente assim, você ama? Então tá tudo bem, aceita que você ama, né? Ela é assim, ela é o amor, né? E aí a gente percebe que a personagem a principal, que é a Sevik, né, que é a que tem câncer, ela é super racional, ela é aquela mediadora, aquela amiga que quer pôr panos quentes, ela é mais racional. Ela fala, você é uma cabeça voada, né, você é voada demais, olha, você não pensa nas coisas, nas consequências. Então, assim, você começa a perceber a dinâmica da personalidade das pessoas, né, uma pessoa que está entregue ao amor, uma pessoa que está ali simplesmente sendo, ela é vista como uma pessoa que tá doida, que não tem responsabilidade, que é completamente avoada, né? E ela também tem muitas questões, ela tem um trauma e que ela não consegue explicar, ela não consegue entrar no mar, nunca entrou no mar, né? Quantos traumas nós temos, fobias, que não são explicadas, né? E ali ficou muito claro, né, que era uma questão familiar. A bisavó dela havia sido afogada, né? E ela tá em lealdade também, honrando a memória daquela avó, não pisando no mar, não entrando no mar. E é lindo de ver o quanto ela se recupera, e naquele momento em que ela vê o filho quase se afogando, ela não pensa, ela age, ela vai. Ela se deixa levar e ela entra. E quando ela percebe que ela tá no mar, ela aceita. Ela aceita, né? Outra coisa que eu esqueci de falar, né? A ovelha negra da família. Sim! A ovelha negra da família, isso mesmo. Outra coisa que eu esqueci de falar do Zaman, né? As pessoas acham assim, né? E isso ficou muito claro nessa série, isso é muito bom. Constelação familiar não é cura, gente, não é cura de doença, não é? A gente não tá prometendo que você vai ser curado do câncer ou de qualquer outra doença que você tenha, né? A constelação é uma terapia complementar, né? Então, quando eu recebo uma pessoa, como vai acontecer amanhã, inclusive, pessoal, a roda de constelação sistêmica que nós vamos fazer amanhã foi uma pessoa que me procurou desesperada, porque a família tem um câncer hereditário, né? E os 3 irmãos estão com câncer, né? E eu aceitei atendê-los
Porque eles já fazem tratamento, tá? Porque quando uma pessoa que não faz tratamento para doença e me procura para fazer a constelação, eu não constelo. Eu peço primeiro que a pessoa vá olhar a sua doença na medicina, para depois olhar a parte sistêmica, né? Coloque no grupo o nome da série. Ah, coloco. A teste tá aqui em cima, viu, querida? Uma Nova Mulher. Esse é o nome da série, mas eu ponho lá no grupo para vocês, tá? Ele não promete cura. Quando a Ada, que é a médica, questiona e fala assim: ah, ela ficou doente e tá, porque você falou que ela ia ficar curada. Ele falou: não, eu nunca prometi a cura para ela. E realmente ele não promete a cura, ele promete que ela vai olhar questões familiares, que ela vai entender questões, né? E isso é muito legal, porque nós não somos milagre, né? Eu falo muito e ressalto que as pessoas acham que vão fazer a constelação e no dia seguinte o dinheiro vai estar na conta. Que ela vai fazer a constelação e no dia seguinte vai ficar tudo bem com a família, com o filho, com a doença ou com a questão que ela trouxe. Não é assim, gente. Não é pílula mágica, não existe mágica, né? Existe você ter uma visão diferente, um olhar diferente, e o olhar diferente te coloca numa outra posição, te coloca numa outra condição, né? Então, realmente, aquilo não é milagre nem cura de doença, tá? Falar sobre a Ada, gente, cheia de questões em relação à família, com uma família cheia de exclusões, né? Que acaba aquela própria configuração familiar faz com que a mãe se exclua também do seio da família e a filha julga a mãe por isso. E no fim das contas, ela descobre que na verdade, assim, o pai teve outra família, teve outro filho, né? E a mãe não conseguiu viver aquela situação, né? E na doença ela precisa se afastar, porque para ela é demais. E quem tá errado e quem tá certo? Né? Não existem culpados, né? Existem histórias e existe aquilo que a gente acha que é a melhor coisa a se fazer naquele momento. E ela é muito julgada pela Ada, e a Ada tem um problema muito sério em relação aos relacionamentos amorosos dela. Ela é extremamente bem-sucedida na carreira, mas ela não se estabiliza, ela não encontra o amor, ela não aceita o amor, porque ela olha para o amor e inconscientemente ela enxerga a questão do pai, que também teve outra família, que não consegue se manter fiel ao casamento, mas ela acaba caindo na mesma armadilha com o esposo, que acaba traindo ela, engravidando outra moça. Então, assim, ali a história da Ada é linda, porque ela mostra com tanta clareza esse ciclo de repetições, né? E de uma maneira que você fala, não, esse marido não vai fazer nada com ela. Faz. E faz a mesma coisa que o namorado, né? Que é o Toprak, que não consegue se manter fiel, não consegue se fixar, né? E acaba traindo ela. E tem um momento em que ela fala assim: o que eu faço de errado? Aonde eu erro? Ela pergunta para Sevik. Quantas vezes a gente se fez essa pergunta? O que eu faço de errado, né? A Lu colocou uma coisa aqui muito legal, exatamente, ó. Ela fala em agradecer a doença, e a gente fala muitas vezes, né? É uma frase sistêmica que a gente usa. Você consegue agradecer? Você consegue olhar essa falta de dinheiro e agradecer? Você consegue olhar o câncer e agradecer ao câncer? Né? O primeiro impacto da pessoa é falar, claro que não. Tá me fazendo sofrer? Né? Mas é a dor que faz você despertar, né? É a dor que faz você olhar, te obriga a olhar de outra forma, né? A Sevik, que é a personagem principal, a série começa com ela. Câncer, gente, o câncer é a doença do ressentimento, é a doença da raiva,
E ela tem isso, né? Inconscientemente, a história de vida dela, quando ela vai procurar o Zaman, ele faz um movimento, eu não sei se vocês vão se lembrar, ele pega na mão dela aqui assim, ó, ele sente aqui nessa parte. Isso que nós não fazemos isso na constelação familiar, isso não é um movimento, não é uma prática da constelação, mas isso se chama cinesiologia. Poucas pessoas sabem sobre isso. Porque dependendo, as memórias das doenças, as memórias dos traumas, elas são como as memórias celulares, né? As memórias das células do nosso corpo. Então, depende de onde você vai tocar, você vai reativar a memória celular, a memória daquela doença. Então, quando ele toca naquele ponto dela, ela tem uma lembrança, que é de quando o pai dela morre, né? E a história dela, eu não sei que personagem é mais legal, gente. Porque é brilhante ver a fé dela, né? O quanto ela se joga e acredita em algo que ela nunca tinha ouvido falar, mas ela acredita que aquilo vai ser a cura dela, né? E no fim das contas, ela começa a apresentar no decorrer da série uma dinâmica, né? É a personagem que mais se desenvolve durante a série, né? Porque ela começa como uma advogada super ocupada e bem-sucedida que tá com um câncer que só piora. E aí, ela passa aquele momento de se dispor a olhar para si, se trabalhar, mudar de vida. Ela entende isso, cinesiologia, exatamente, Lu. E é uma terapia complementar, né? Quem entende de cinesiologia é um complemento à terapia da constelação, né? E isso é muito poderoso, é uma técnica muito maravilhosa. E aí a Sevik, ela muda a vida dela, ela quer outra vida e ela resolve se abrir a essa outra vida. E ela descobre o amor, ela se abre, mas durante a constelação dela, ela percebe que falta algo. Quem estava representando ela traz essa frase, disse assim, tá tudo bem, mas tá faltando algo aqui. E o Zaman interrompe imediatamente a constelação dela. Por que ele interrompe imediatamente? E sim, isso é uma prática dos consteladores. Nós interrompemos constelações dependendo do que nós vamos, do que nós acessamos, daquilo que a gente percebe que está para aparecer. Existem coisas que as pessoas não estão prontas para saber. Existem coisas que as pessoas não estão prontas para ouvir e encarar. Não é o momento. Nossa intuição enquanto consteladores, nós percebemos exatamente qual é o momento de parar. Qual é o momento de não dar continuidade para aquela questão. Resolve aqui a primeira situação e vamos esperar acomodar, né, abaixar a poeira e no momento certo a gente retoma. Mas a Sevik descobre essa segunda parte da vida dela logo depois do casamento, na noite de núpcias, onde a mãe acaba revelando para ela que ela não é filha do pai dela. Que ela foi gerada num namoro, o pai foi assassinado, né, porque ele era revolucionário. Um amigo do pai assume a gravidez, assume a gestação, assume o papel do pai, olha a desordem, a exclusão do primeiro pai. Não vamos tocar no assunto, não vamos contar, não vamos falar, né? Então, o movimento da exclusão. E ela descobre, lendo uma carta da mãe, que ela é filha de outro pai, que aquela vida toda que ela conhece não existe. Aquele homem que ela chama de pai e que ela se culpou por anos, achando que ela era culpada pela morte do pai, o câncer dela tem essa raiz, né? Não é o verdadeiro pai dela. E a série termina assim, com ela novamente doente. E aí? Vem a pergunta: a constelação não funciona? É isso? Reprogramação biológica é ótimo, Lu. Estou fazendo curso, inclusive, de reprogramação biológica. Muito, muito bom. Cinesiologia eu já sei.
Não é que a constelação não funciona. Tinha algo a ser visto ainda, né? E lembra que eu disse no começo, às vezes as pessoas não estão preparadas, não é o momento de saber determinadas coisas. É exatamente o que acontece com ela. Quando ela lê aquela carta e ela vê o desabafo da mãe, contando toda a verdade da vida dela, o que traz para ela naquele momento? Raiva. Ela sente raiva da mãe. E essa raiva ativa novamente as células cancerígenas. E ela novamente volta a piorar. Sem contar que ela abandona o tratamento médico. Ela para de tomar a medicação no meio do caminho. E não é isso que a constelação pede. Jamais. Continue indo no seu médico, continue tomando o seu medicamento, continue o seu tratamento. Vamos fazer a constelação como terapia complementar. Então já mostra alguns erros que é importante a gente pontuar, porque muita gente falou assim, nossa, a constelação não funciona, é isso que eu entendi, né? Algumas mensagens que eu recebi, eu falei, calma que a gente vai falar sobre isso na live. Porque não é que ela não funciona. Reativou todas as células cancerígenas no momento da raiva, que ela é uma explosão de raiva, né? E ela volta a adoecer. E a frase praticamente final, né, da série é ela vê a mãe e ela fala, como você pôde fazer isso comigo? O julgar, né? O julgamento da mãe. Toprak e o Fico têm questões muito parecidas, né? Que o Fico é o dono da taverna, e o Toprak é o namorado da Ada, o primeiro, aquele que é roqueiro, que tocava à noite, que era cabeludo lá no começo da série. Eles têm questões com o pai, e cada um uma questão diferente, né? Toprak, ele é de uma família de origem cigana. Os ciganos são um povo muito perseguido, né? E aí, o avô do Toprak foi preso injustamente e foi morto, foi executado, foi enforcado por um crime que ele não cometeu. Então ele se isola, né? E o pai do Toprak, ele é cuidado e é tomado como filho por uma outra pessoa da comunidade ali cigana. Então já também começa a outra desordem. E o pai do Toprak se sente frágil, ele se sente pequeno, ele se sente fragilizado, é uma boa palavra realmente, por conta da ausência da energia paterna. Isso passa para o Toprak, ele vira, né, um filho inconsequente, um filho irresponsável, um filho que não consegue se manter dentro das responsabilidades de assumir um relacionamento como ele estava assumindo com a Ada, né? E mostra, ele não consegue se estabilizar financeiramente, cada hora ele tá num lugar, ele tenta gravar um álbum que nunca tá pronto, então ele fica tentando, e a vida não caminha. É a falta da energia paterna, né? Ele precisava dessa energia paterna presente na vida dele para que ele conseguisse assumir o seu papel, receber a energia masculina para assumir o seu papel na vida de uma mulher, né? E o Fico também tem as questões com ele, a ausência da mãe, né? Recebendo maus tratos por parte de uma madrasta, com a conveniência do pai, ele se revolta demais, ele quer excluir o pai, ele não fala do pai, ele fugiu, ele foi para outra cidade, nunca mais voltou e não quer saber do pai, porque ele culpa o pai pelo que ele viveu, né? E é outro que também tem problemas sérios financeiros, tem um restaurante, mas não consegue manter aberto, cheio de dívidas, recebendo multas, uma vida cheia de transtornos, né? Que não consegue deixar o dinheiro na mão, não consegue ficar com o dinheiro, né? Por questões com o pai.
E interessante que o Zaman fala para ele, né? Ele quer fazer a constelação, o Fico, ele quer fazer a constelação, e o Zaman fala: não, eu não vou fazer a constelação com você. Você já fez o que eu te pedi? Você já falou com seu pai? Né? E isso é importante, porque nem tudo a gente precisa da constelação, né? Tem coisas que uma boa terapia, né? Um bom terapeuta consegue te conduzir, né? Então é importante também para que as pessoas, agora que teve esse boom, né? Foi assim, com essa série, a constelação ela virou, foi exorbitante, né? A exposição na mídia e tudo mais, e o acesso massivo às pessoas a essa filosofia, a esse tratamento, né? Então, ele só precisava se acertar com o pai. E quando ele se acerta com o pai, porque ele não constela, né? Ele só é representante, ele não chega a ser o constelado. Ele se acerta com o pai, e aí o que acontece? A Leila, que tinha recebido uma herança, vira para ele e fala: quer ser meu sócio no restaurante? Vamos abrir um restaurante, eu e você. Olha o que a gente está fazendo de nossa jornada aí da prosperidade, né? Os 14 dias. Não pergunte, né? Não queira saber o como, só deixa a pergunta, né? E aí o dinheiro chega, a prosperidade chega para ele, porque ele simplesmente se acerta com o pai. Ele consegue parar de julgar o pai e continuar. E as coisas acontecem para ele, né? Ele consegue se casar com o amor da vida dele, ele tem o restaurante dele de volta e começa a prosperar, né? O Selim é o marido da Ada, né? O Selim é o outro homem que é um problema materno ali, não é uma questão com a paternidade, né? É uma questão com a mãe. Ele perde a mãe muito cedo, né? Num terremoto, e isso direciona a vida profissional dele. Não sei se todos perceberam que ele tem uma fala quando ele está indo encontrar a Ada. Ele não dorme, ele falou: eu não durmo nos prédios em que eu não construí, né? Isso é uma deixa assim muito sutil que mostra o quanto ele também tem um emaranhamento de não confiar, né? Porque na verdade não foi culpa do prédio ser frágil, foi culpa de um terremoto, né? O terremoto desabou o prédio onde ele morava, ele ficou soterrado. E ele acabou levando a vida profissional dele para o quê? Para um engenheiro civil. Ele era um engenheiro, ele constrói prédios, né? E ele fala que ele só dorme, só confia em dormir nos prédios que ele constrói. E ele tem uma fragilidade muito grande, ele é extremamente submisso à Ada, né? A Ada faz o que quer dele. A Ada fala: olha, né, eles mal se veem, porque um trabalha numa cidade, outro trabalha na outra. A Ada vai ficar 2 anos fora do país e para ele tá tudo bem, ele fica um pouco revoltado. É nessa hora que ele dá a escorregada e acaba traindo a Ada. Mas ele é extremamente submisso e ele fala diversas vezes: eu vou morrer, eu não vou conseguir ficar sem você. É, assim, é um desespero. Ele não consegue se imaginar sem aquela mulher, né? E aí, o que é isso? Ele tá olhando pra Ada e vendo a mãe. Quando ele constela, e na verdade ele não terminou a constelação porque ele saiu, né? E quando isso acontece, você fecha o campo. Não se pode continuar uma constelação sem o constelado. Nós não temos o direito de olhar a vida alheia, né? E ele fala desesperadamente, ele fica desnorteado e ele fala por várias cenas: eu não vou viver sem ela, eu vou morrer, eu não consigo ficar sem ela. A Lu falou: ela me chamou muito a atenção essa fala. Como é viver sem a mãe, gente? Uma criança passando pelo trauma de um terremoto, de ficar soterrado ao lado da mãe morta. Porque foi isso que aconteceu. A mãe
morreu abraçada com ele, né? Essa falta, né? É a fome, é a necessidade da mãe, é a necessidade da presença materna. E isso faz dele um homem submisso, faz dele um homem que aceita qualquer coisa em nome de viver com aquela mulher, porque ele está projetando na esposa a mãe. Assim como, abrindo um parênteses que não tem a ver com a série, assim como tem muitos homens que projetam a mãe na esposa, tem muitas esposas que projetam o pai no marido, né? Acabam cobrando do marido atitudes paternais, né? E, gente, amor de mãe só uma mãe pode dar. Amor de pai somente um pai pode dar. Não tem como ser diferente. Um marido não pode dar esse amor, uma esposa não pode dar esse amor. Cada um no seu quadrado, né? A gente já fala, e isso é a pura verdade, né? E quando ele começa a perceber, na verdade a Ada leva para ele, né? Senti que a Ada também não olhava para ele e houve desequilíbrio na relação. Sim, Lu, também não olhava, né? Ela não olhava porque ela estava fechada para o masculino, ela não aceitava os homens na vida dela. Porque inconscientemente ela já tinha ali conectado que o pai tinha uma outra família, né? Ela era apaixonada pelo Topak, que era um homem inconsequente, que também não assumia as responsabilidades. Ela foi atrás do Selim em busca de um equilíbrio, de um homem paternal, né? De um homem que desse essa segurança para ela, né? Então eles estavam completamente desequilibrados enquanto marido e mulher. Eles não conseguiriam jamais manter essa relação se eles não olhassem para essa situação e colocassem isso em ordem. Eles tentaram. Quando eles reatam, a Ada já está começando a se abrir para a constelação, para a visão sistêmica, e ela que acaba conduzindo ele e diz: vamos parar com isso, porque isso não vai chegar em lugar nenhum. Vamos parar, né? E aí o que acontece? Ela leva ele, né, para essa condução de tá tudo bem, não tem como ficar, não tem como ser bom, não fizemos tudo o que podíamos e vamos encerrar por aqui. Ela se volta para o Toprak. Quando ela se volta para o Toprak, e aí que eu falo, nada, gente, a constelação ela precisa do auxílio da terapia. Não adianta você só fazer a constelação e ir embora. Você precisa continuar olhando essa questão dentro de um consultório de psicólogo, tá? Dentro da terapia. O que a Ada fez? Ela só constelou, aceitou, adorou aquele movimento todo, só que ela não consegue perdoar o Toprak. Quando chega aquela cena da mulher do Toprak com a filha, a mulher beija ele, fala: ai, eu te amo, você é o amor da minha vida, né? O que ele faz? Ela simplesmente olha para aquilo, e mesmo o Toprak rejeitando aquela mulher, ela não a perdoa. Ela fala: tchau, eu vou embora. Ela novamente cai no mesmo padrão. Ela não está aberta ainda, né? Ela não está aberta. Ela precisa continuar olhando para ela na terapia. Para olhar que ela tem essa tendência, mas que as pessoas também têm. Elas também cometem erros. E é possível ficar junto, né? Olhando para essas questões e um apoiando o outro. Cada um sabe de si, né? A Muko, a mãe da Sevik, gente, uma mãe extremamente possessiva, uma mãe com um amor extremo, um amor desenfreado, né? Um amor que ultrapassa os limites. O amor é como a água, tá? Isso eu aprendi com meu querido mestre. O amor é como uma água. Só que a água, se você não coloca ela dentro de um recipiente, um copo, por exemplo,
ou as margens de um rio. Essa água, ela é uma força da natureza incontrolável. Essa água vira uma enxurrada, ela invade casas, ela destrói cidades, afoga pessoas. Então, o amor é a água e o copo são as ordens do amor. É você saber o limite, até onde você pode oferecer este amor. A Muco, ela, pela questão dela ter perdido o amor da vida dela, grávida, com toda essa história dela, ela super protege a filha a ponto de achar assim, se ela for embora eu também vou morrer. Eu não vou conseguir ficar sem a minha filha. Não consigo viver sem o meu filho, né? E ela se torna essa mãe extremamente controladora. Toma um remédio. Onde você vai? Que horas você chega? Ela trata a Sevik como se a Sevik fosse uma criança, né? E quando a Sevik começa a se rebelar e falar, mãe, eu cresci. Quando ela começa a se rebelar e mostrar para a mãe que não, ela não aceita mais esse tipo de relação, a Muco fica em pânico, com medo que ela descubra o segredo e denuncia os Zaman, né? Porque ela tem desespero, medo de perder essa filha. Porque ela se apoiou, ela deu mais pedras para a Muco deu mais pedras para Sevik do que ela merecia carregar. Ela carregou a mãe. Sevik carregou a mãe, né? Olha aí o desequilíbrio também na hierarquia nessa relação, né? O Erden, que é o marido da Leila, né? Ele foi um personagem muito surpreendente para mim. Pouco explorado, mas muito surpreendente. Porque a princípio mostra ele um cara como se ele fosse um grande cafajeste, cheio do dinheiro. E a Leila é uma grande aproveitadora. Ela gosta daquela relação por conta do dinheiro. E aceita as traições por conta disso. E aí você começa a perceber no desenrolar da cena, dos capítulos, o quanto a Leila precisa do dinheiro para completar um vazio dela, exatamente como a Lu colocou aqui, né? Ela precisa das posses, do dinheiro, das cirurgias plásticas, da babá, da empregada, de uma vida tranquila e confortável, para deixar de olhar o vazio que ela tem. E o Erden se mostra também, bem no final da série, um homem extremamente inseguro. Tem uma cena que ele tá tomando banho no riacho e ela tá ajudando ele a tomar banho, a Leila. E aí ele fala pra ela, não, porque você só me deu atenção quando eu comecei a te dar presentes caros. Porque quando você só me olhava e eu não te dava nada, nenhuma flor, nenhum presente caro, você não me dava atenção. E ele fala, a partir do momento que eu percebi que você ia me olhar se eu tivesse dinheiro, ele partiu para um meio ilegal de ganhar dinheiro, né? Para que ele tivesse o amor dela. Também mostra uma extrema insegurança, né? Uma extrema necessidade de manter uma mulher na vida dele, né? Tô supondo aqui porque o Éder nem foi muito falado, foi um personagem muito vago. Mas quem sabe ele também não tem uma questão com a mãe, né? Uma necessidade de um olhar, de que a mãe olhe para ele, né? E ele acha que ele só pode ser bom, ele só é bom o suficiente se ele tem dinheiro, né? A necessidade de ter para ser. O que será que está envolvido na história dele, né? Então, assim, acho que eu falei de todos os personagens. Vamos lá. Bom, em resumo, gente, eu achei essa série fabulosa. Eles são extremamente fiéis, né, a Bert Hellinger. Juro mesmo, acho que eu nunca vi uma série que fale de um tema científico, vamos dizer assim, com tanta propriedade, sem fantasiosismo, assim, sem coisas fabulosas, aquelas coisas que não existem.
eles são muito verdadeiros, né? E o mais legal é que em momento nenhum a série explica o que é a constelação familiar. Em momento nenhum eles contextualizam as ordens do amor, né? O que se trabalha na constelação. Eles fazem de uma maneira brilhante, de uma forma com que quem está assistindo se conecte emocionalmente com aquilo e que não precisa de palavras. Por isso eles trabalham tanto esse movimento final aí do Bert Hellinger, que é o movimento da alma, onde você quase não fala. Quem já participou de constelações de movimento da alma sabe que é um trabalho que causa um pouco de estranheza a princípio, porque a constelação, o movimento do espírito dele, que é o segundo momento da carreira dele, é o momento em que você fala as frases sistêmicas, em que o tempo todo você está falando, perguntando, as pessoas interagem, falam. E no movimento da alma é praticamente silêncio. Não se fala, você não nomeia os representantes, você se permite apenas ao sentir. E eles conseguem, de uma maneira brilhante, fazer isso pra gente que tá do lado de cá. Nós conseguimos nos conectar instantaneamente com a história de cada constelado. Quando eles começam a constelação, que eles põem aquelas cenas do passado, que eles colocam a data e você fala, opa, vai estar falando do passado dessa pessoa. Na hora você já percebe, é o passado, é algum antepassado daquele personagem, né? E quem já entende um pouco do trabalho de constelação, a hora que vê aquela cena da família, você já mata a charada do que está acontecendo na vida da pessoa, né? Então, assim, eu amei. Segundo coisas que eu vi na internet, terá a segunda temporada. E eu acho que tem que ter mesmo, porque ficaram muitas brechas, muitas coisas abertas. Não olharam o Fico, não olharam o Erden. Existe a questão, de novo, da Sevki, do câncer dela, dessa questão dela perdoar a mãe, né? Que ela tá extremamente revoltada, tá com raiva. Então, tem muitas coisas, né? Eu digo que eu acho, assim, essa série muito positiva para a constelação familiar sistêmica. Eu conheço a constelação, nossa, tem mais tempo que meus filhos, que vão fazer 13 anos. Tem muito mais tempo que isso. Me lembro que na época, quando começou, era um trabalho muito místico, sabe? Aquela coisa de ser um esoterismo, um misticismo, uma magia. E aí você ia para sessões, né? A gente vai estudar, a gente fala, não é nada disso, né? É ciência. Existe sim o lado do emocional, do lado metafísico, mas é ciência, né? A gente está lidando com energia, a gente está lidando com física quântica. E eu acho que esta série é um salto quântico para a constelação familiar, porque hoje ela está abrindo para o mundo em massa o que é o trabalho da constelação familiar, né? Quando eu me proponho, como nesse mês de agosto eu tenho feito a ação social, que é baixar demais o valor do meu atendimento, é com esse intuito, né? De permitir que outras pessoas que não têm condição de pagar o valor do meu atendimento, que tenham acesso, que possam olhar para suas questões, porque é um trabalho transformador. É um trabalho de cura realmente, mas de cura interna, de cura das dores emocionais, de cura das nossas questões mais íntimas. E por que isso tem que ser a tão poucas pessoas, né? E eu ainda assim, eu cobro 350 e existem colegas que chegam a cobrar R$600 uma sessão. Não julgo, porque realmente é um trabalho que vale muito. O benefício não há dinheiro que pague. Mas para mim, enquanto profissional, enquanto facilitadora da constelação sistêmica, não faz sentido eu ficar com
na minha mão com um instrumento tão poderoso e não deixar que isso seja atingido ao máximo de pessoas possível, né? Então, sim, é um salto quântico essa série. Eu sou super fã, amei. Já falei para os meus filhos que são ligadíssimos em Netflix. Eu falei, pelo amor de Deus, vocês me avisem quando vai sair a segunda temporada, porque eu preciso assistir, porque eu já tô aqui, ó, maquinando os outros personagens, o que vai acontecer com cada um, pelo que eu já vi. Então, assim, gente, quem tem alguma dúvida do que é a constelação, assista. A gente tá vindo de uma pandemia. A constelação cresceu muito na pandemia por conta das dores que a pandemia nos trouxe, né? As dores que afloraram. Então, foi um período em que se começou com as constelações online. Então, muita gente conhece a constelação, mas nunca teve o grande prazer de vivenciar uma constelação presencial. O atendimento online é maravilhoso. Sim, transformador, é impossível você não ver e não perceber a pessoa do outro lado, o paciente, né, quem está sendo atendido, a ressignificação dele. Mas olha, o trabalho presencial não tem nada que se compare. Nada que se compare. E é isso, gente. Eu tinha isso para falar, já tô me alongando muito, tô quase uma hora falando. Me mandem dúvidas se vocês tiverem, se quiserem falar sobre o assunto, estou aqui, porque adorei, amei, de verdade. E é isso, por hoje é só, pessoal, como dizia Looney Tunes, né? Quero lembrá-los aqui, precisa sentir, Lu. Uma constelação presencial é puro sentir, não tem como você não sair de lá achando que você está em outra dimensão. Quero lembrar vocês, amanhã, nossa roda de constelação sistêmica online, tá bom? Vai ser um trabalho maravilhoso, de muita cura, olhando essa questão do câncer, um câncer hereditário, familiar, e uma questão com a mãe também. Quem puder participar, gente, será muito bem-vindo. Entrem no link lá do grupo, no WhatsApp, no link da bio, tem o acesso para o grupo, entrem por lá. Amanhã de manhã eu vou mandar o link desse grupo que vai acontecer às 15 horas, tá bom? E dia 20 eu tenho uma constelação presencial aqui onde eu moro, que é perto aqui da Avenida Sabará, tem uma clínica que eu faço atendimento lá. E em breve novidades, em setembro eu vou fazer um workshop bem legal num espaço maravilhoso que logo vocês vão ter notícias. E vou fazer no formato híbrido. O que é isso? Nós teremos a participação, nós faremos a constelação presencial. Mas quem estiver em outro estado, em outra cidade, do outro lado do mundo, que quiser participar, vai entrar com a gente online. E a gente vai fazer a constelação híbrida, com pessoas olhando no mundo virtual para isso e com pessoas juntas. Então a gente vai ter logo novidades, tá bom? É isso, espero que vocês tenham uma ótima noite. Amanhã, 8h58, hein? 6º dia da nossa jornada da prosperidade, da expansão da prosperidade financeira. Aguardo vocês. Um beijo, obrigada por todos que estiveram aqui e a gente se fala. Tchau, gente!